que aprender ressonância? Deixei aqui uma pergunta, né? Se fizesse essa pergunta para mim, pô, Rodrigo, por que você aprendeu ressonância? Por incrível que pareça, o que mais me atraiu na ressonância magnética era o fato de não ter radiação ionizante. Então, o simples fato de eu trabalhar com uma modalidade na área da radiologia que não tem radiação ionizante, isso acabou me atraindo bastante e foi o que me motivou a aprender ressonância magnética. Dentro da área do diagnóstico por imagem, temos duas modalidades que não trabalham com radiação ionizante: a ultrassonografia e a ressonância magnética. E claro que uma coisa vai puxando outra. E quando você começa a aprender ressonância magnética, você vê que é um assunto fascinante e é um assunto que não tem fim. Qualquer um que tenha um pouquinho de afinidade pela ressonância e começa a conversar com outra pessoa que também tem essa afinidade, é um assunto, é um papo que flui por horas e horas e você nunca consegue concluir um raciocínio porque uma coisa vai puxando a outra. Outra situação, principalmente aqui em São Paulo, é uma área que acaba fornecendo muitas oportunidades de mercado, ou seja, muitas oportunidades para trabalho. Hoje, São Paulo é um dos estados que dominam, né, com a maior quantidade de equipamentos de ressonância magnética instalados. E sem falar que, dentro da área da radiologia, é uma das modalidades que mais cresce e que mais bem remuneram os seus colaboradores. Então, aqui tem alguns motivos do porquê aprender ressonância magnética. O que é ressonância? Vamos começar o conteúdo da aula de hoje. Peguem aí papel e caneta e anotem todas as informações. Eu costumo brincar que a vida é uma ressonância magnética. Isso mesmo. Tudo que entra na mesma frequência entra em ressonância. Então, a minha vida nada mais é do que uma ressonância. Se eu mando frequências positivas para o universo, ele me devolve frequências positivas. Da mesma forma, se eu enviar uma frequência negativa, o universo também me devolve uma frequência negativa. Então, tudo que entra na mesma frequência entra em ressonância. E falando de ressonância, eu gosto de trazer isso aqui para vocês. Uma passagem de Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 8, versículo 11, aonde os profetas marcharam durante 7 dias em volta das muralhas de Jericó, carregando a Arca da Aliança, essa que vocês estão vendo aqui. E para os céticos, eles acreditam que as muralhas vieram ao chão por conta de um fenômeno da ressonância. Então, no 7º dia, quando os profetas se reuniram e tocaram as trombetas, o som liberado pelas trombetas entrou em ressonância com as muralhas de Jericó, fazendo com que essas muralhas caíssem. Então, aqui, pela visão dos princípios físicos, para alguns céticos, acreditam que as muralhas de Jericó elas caíram por conta de um fenômeno da ressonância. Olha outro exemplo aqui para vocês que interessante. Aqui temos uma taça de cristal. Dependendo do som que é emitido, ela começa a vibrar, entrando em ressonância ao ponto de quebrar. Isso é um fenômeno atribuído também à ressonância magnética. O som liberado entra na frequência da taça, ou a taça entra na frequência do som, e os dois entram em ressonância ao ponto da taça estourar. Isso também é um fenômeno atribuído à ressonância magnética. E um outro exemplo, nos Estados Unidos, lá na Ponte Tacoma, os engenheiros não calcularam, corretamente a força do vento nessa região, as forças eólicas nessa região, e com a força do vento, essa ponte entrou em ressonância e ela acabou caindo, desmoronando. Então, isso também é um fenômeno atribuído à ressonância magnética. Quando a gente fala de ressonância magnética, há uns 10 anos atrás, era muito comum a gente ouvir falar sobre ressonância nuclear magnética. Essa palavra nuclear, ela tinha uma conotação negativa para as maiorias das pessoas que ouviam isso, a ressonância nuclear magnética, porque associavam esse nuclear com algo negativo. Exemplo,
Toda vez que a gente fala de nuclear, se eu pedir para vocês lembrarem, eu acho que a maioria vai lembrar aí a bomba nuclear de Hiroshima. Então era algo que comercialmente não pegavam muito bem, e aí atualmente a gente passa a utilizar só o nome ressonância magnética. Mas esse nuclear vem por conta do núcleo do próton de hidrogênio, que é o responsável pela liberação de um sinal para a formação da imagem na ressonância. Pô, professor, eu dei uma viajada agora na maionese, foi muito rápido aí. Tem como explicar isso? Tem. Vou explicar cada uma dessas palavras separadamente para você a partir de agora. Então, quando a gente fala desse nuclear, é o núcleo do átomo de hidrogênio. Então, quando a gente fala do hidrogênio, olha que interessante, galera. É importante que vocês anotem isso, tá bom? O hidrogênio é responsável por liberar um sinal para a formação da imagem na ressonância. Então, se alguém já te perguntar, quem é que manda o sinal para a formação da imagem da ressonância? Você pode responder assim, o paciente. Como assim o paciente? Através dos prótons de hidrogênio. Para efeito de conhecimento, aproximadamente 70% do nosso corpo é constituído por H2O, ou seja, somos ricos em hidrogênio, e o hidrogênio é o núcleo ativo, né, responsável por liberar um sinal e dar origem a uma imagem na ressonância. Olha só, em ressonância magnética, as imagens vêm dos sinais liberados dos prótons do átomo de hidrogênio. É um elemento muito abundante, lembram? 70% do nosso corpo basicamente é composto por hidrogênio. Ele é um núcleo simples, pelo fato de ser constituído por um próton no seu núcleo e um elétron na sua eletrosfera. Os prótons, ele possui um movimento denominado de spin nuclear. Primeira observação em relação ao spin nuclear. O spin nuclear é o movimento do próton de hidrogênio fora do campo magnético. Isso mesmo. Então, nesse exato momento, todos vocês que estão assistindo esta aula, os prótons de hidrogênio do corpo de cada um de vocês estão realizando um movimento denominado de spin nuclear. Professor, o que seria esse spin nuclear? É o movimento do hidrogênio em uma forma aleatória, desordenada, bagunçada. Cada próton de hidrogênio gira em uma determinada direção. Como está descrito aqui na explicação para vocês, em uma direção aleatória. Só que essa direção aleatória, olha que interessante, ela pode ser alterada por um campo magnético externo. Então, eu coloco esse paciente sob a influência de um campo magnético externo, ele influencia no nosso sistema biológico, e todos esses prótons que estavam bagunçados, aleatoriamente, desordenados, eles assumem uma direção. E essa direção de rotação dos prótons de hidrogênio de uma forma coordenada é chamada de movimento precessional ou movimento de precessão. Então, duas coisas importantes que vale a pena você anotar neste momento. Preste atenção. O spin nuclear é o movimento do hidrogênio fora do campo magnético. Quando eu pego esse hidrogênio e coloco ele sob a influência de um campo magnético externo, ele assume um movimento característico conhecido como precessão ou movimento precessional. Spin nuclear, movimento do hidrogênio fora do campo magnético, é o que está acontecendo com todos nós nesse momento. E o movimento de precessão é quando eu coloco o meu paciente dentro do equipamento de ressonância magnética. Aqui está o movimento do hidrogênio, então ele tem um próton no seu núcleo e um elétron na sua eletrosfera. E esse movimento aleatório desordenado é chamado de spin nuclear. Olha aqui que bonitinho, o magneto. Quando eu coloco ele na presença do campo magnético, olha o que acontece com os hidrogênios, eles ficam todo alinhadinhos. Então, toda a bagunça dos hidrogênios vão ser alinhadas e coordenadas pela influência do magneto. Na aula de amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre o magneto, quando for falar de segurança. Magneto
Por isso que tem a questão da palavra, né? Ressonância magnética, de magnetismo. O magneto nada mais é do que um superímã, e esse magneto ele vai ser responsável por gerar um campo magnético que vai alinhar os prótons de hidrogênio, fazendo com que eles entrem no movimento característico denominado de precessão ou movimento precessional. Olha que interessante. Aqui temos um equipamento da Philips, uma paciente posicionada em decúbito dorsal. A direção do corpo dela a gente chama de feet first supine, ou seja, os pés virados em direção à abertura do magneto. Fora do equipamento, os hidrogênios do corpo dessa paciente estão assim, ó, como você está visualizando aí na tela do seu computador ou do seu celular. Eles estão aleatórios. Todo esse movimento bagunçado do hidrogênio é denominado de spin nuclear. O movimento aleatório, desordenado e bagunçado. Quando eu coloco essa paciente dentro de um equipamento, essa bagunça, olha o que acontece com ela, ó, fica alinhadinha. E isso aqui é um movimento de precessão. Professor, por que os prótons ficaram alinhados? Por conta da presença do campo magnético. Então, esse campo magnético tem como função alinhar os prótons de hidrogênio. Então, vamos lá, passo a passo. Eu tenho um magneto que gera o campo magnético, que, por sua vez, irá alinhar os prótons de hidrogênio. Então, se te perguntarem já qual é a função do campo magnético, alinhar os prótons de hidrogênio. Professor, só isso é capaz de formar uma imagem? Não. E aí, daqui a pouco, eu vou reforçar essa questão do magneto e vocês irão perceber que a gente depende de um segundo elemento para que eu consiga obter uma imagem por meio da ressonância. Então, falei do núcleo, falei do magneto, agora a gente vai falar da ressonância. Então, aqui uma breve explicação de ressonância nada mais é do que uma troca de energia. Olha que interessante. A velocidade de rotação do próton, a frequência com que ele gira, é determinada pelo campo magnético. E somente os prótons girando exatamente na mesma frequência da radiofrequência transmitida absorverão a energia, criando o fenômeno conhecido como ressonância. Lembram que eu falei para vocês? Tudo que entra na mesma frequência entra em ressonância. Olha que interessante, puxando isso para o nosso dia a dia. Eu acho que todos vocês já se depararam com essa situação, de chegar em um lugar e falar, putz, eu não estou me sentindo bem. Ah, o meu santo não bateu com o dele ou com o dela. Putz, a energia aqui está pesada. O nosso corpo, ele libera a energia, o nosso corpo tem um campo magnético. Dentro da neurociência e pesquisando, dizem que o campo magnético liberado pelo nosso corpo pode percorrer uma distância de 7 metros. Então, é natural, se você chega em um ambiente que você não está conectado com a frequência daquele ambiente, que você se sinta mal, que você se sinta estranho. Putz, o clima aqui está pesado, o clima está tenso. Ou seja, o seu corpo não está com a mesma frequência daquele ambiente. A recíproca, porém, é verdadeira. Se você, às vezes, chega num ambiente que você se conecta com a frequência daquele ambiente, às vezes você fica por horas e horas e nem vê o tempo passar e fica aquela coisa leve e agradável. Isso é explicado também através da ressonância magnética. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo? Aqui temos 2 diapasões, tá? Uma caixa aqui de ressonância, uma bolinha de ping-pong com um fiozinho de nylon, e olha que interessante. Espero que isso aqui funcione. Deixa eu só tirar o laser aqui para poder dar play no vídeo. Então, ele vai bater em um diapasão e a frequência liberada com esse vai entrar com a frequência do outro, movimentando a bolinha de ping-pong. Isso aqui é um fenômeno de ressonância. 2 diapasões vibrando na mesma frequência. Vou voltar aqui o vídeo para vocês. Então, ele vai bater em um diapasão, ele vai liberar um som, a caixa de ressonância aqui embaixo. A frequência liberada por esse entra com a frequência do outro, os dois entram em frequência, movimentando essa bolinha de ping-pong.
Aqui um exemplo prático numa aula de física explicando o fenômeno da ressonância magnética. E tudo que eu trago para vocês de teórico, eu gosto de tentar correlacionar com um exemplo prático, para que isso faça sentido para você. A informação teórica, ela começa a fazer sentido e ela é absorvida com mais facilidade a partir do momento que eu consigo correlacionar essa teoria com alguma aplicabilidade prática. Aí a teoria faz total sentido, o assunto fica agradável e eu consigo absorver esse conteúdo com mais facilidade, ok? Vamos lá. Nesse slide, eu preparei um mapa mental, o passo a passo, do início até o fim de um exame, e basicamente isso aqui é um resumo de toda a semana, que a gente vai estar entrando, aprofundando em cada um desses tópicos. Então, primeiro passo. Quando eu entrevisto um paciente, vou submeter esse paciente à realização de um exame de ressonância, olha que interessante. Esse paciente precisa ser submetido a uma entrevista. Essa entrevista, a gente chama ela tecnicamente como uma anamnese. Então, esse paciente vai ser entrevistado. Qual é a sua idade, qual é o seu peso, qual é a sua altura, se você está de jejum ou não, por qual motivo você veio fazer o exame de ressonância, você tem algum tipo de cirurgia, tem algum implante metálico, algum dispositivo eletrônico, tudo isso a gente vai levantar na entrevista. A entrevista é um ponto crucial para a gente dar continuidade no exame. O exame de ressonância magnética ele é dividido em 3 fases. O pré-exame, a realização do exame em si e o pós-exame. Dessas 3 fases, pré-exame, exame e pós-exame, a primeira eu acho que é a mais importante. Uma anamnese bem detalhada, você está eliminando qualquer possibilidade ou minimizando ao máximo qualquer possibilidade de risco ou acidente dentro da área de ressonância magnética. A partir do momento que eu fiz essa entrevista e eu vou admitir esse paciente para a realização do exame de ressonância, eu tenho que escolher a bobina adequada e posicionar corretamente o meu paciente. Posicionei meu paciente nesse mapa mental, olha como que vai clarear para vocês essa informação e como vai facilitar o entendimento e o aprendizado de vocês nessa semana. Segundo passo, posicionei o paciente, olha o que acontece com o paciente, ele vai ser submetido à interação de um campo magnético. Lembram nos slides anteriores? O magneto gera um campo magnético que, por sua vez, terá a função de alinhar os prótons de hidrogênio do paciente. Por isso que eu falei para vocês. Quem é que manda o sinal para a formação da imagem na ressonância? Ó, o paciente. O paciente, olha que interessante. Eu gosto pra caramba de falar disso. Por isso que o exame de ressonância ainda é um exame relativamente demorado, porque eu dependo de uma resposta do sistema biológico. É o próprio corpo do paciente que vai liberar um sinal que vai ser captado, coletado, codificado e transformado em uma imagem. Então, o segundo passo, ó, coloca o paciente sob a influência de um campo magnético externo. Esse campo magnético vai alinhar os prótons de hidrogênio. E depois, professor, depois vai acontecer isso aqui, ó. Guardem essa informação. A aplicação da radiofrequência. Quando eu aplico um pulso de radiofrequência, os prótons que estão precessionando no sentido longitudinal, eles vão ser forçados a precessionar em um sentido transversal. E olha só, preste atenção. É a partir da interação desses 2 mecanismos, campo magnético e radiofrequência, que eu consigo obter uma imagem na ressonância. Iremos falar ainda sobre isso na aula de hoje. Quarto passo. As bobinas de gradientes que são responsáveis por fazer a codificação espacial, e eu não coloquei aqui, mas a seleção do corte, se é coronal, se é sagital, se é axial, ela também é feita pelas bobinas de gradiente. Então, as bobinas de gradientes irão fazer a codificação espacial e a seleção do corte. Quinto passo. Quando eu desligo a radiofrequência que o equipamento liberou, os prótons irão retornar a um plano longitudinal.
Esse momento de retorno desses prótons a um plano longitudinal é o que a gente chama de relaxamento ou relaxação. E é exatamente nesse momento que eu desligo a radiofrequência do equipamento que eu passo a coletar a radiofrequência que o corpo do paciente está liberando. Olha só que interessante. A radiofrequência que o corpo do paciente liberou, ela vai ser recebida por uma bobina receptora. Esse sinal vai ser codificado e coletado. Ou melhor dizendo, coletado e codificado. Codificado em quê, professor? Qual que é o próximo passo? Todos esses dados, ou seja, toda essa frequência que eu coletei do corpo do paciente liberando, ocorre uma conversão de toda essa informação analógica para um sinal digital, através da transformada de Fourier. Ela codifica todo esse sinal e converte todos esses dados em quê? É o último estágio, em uma imagem. Então, o computador, através da transformada de Fourier, pega todos esses dados e converte ele em uma imagem.